Mateus capítulo 7, versículo 15. Os falsos profetas. Olha, ninguém tem na testa escrito assim: sou um falso profeta. É bem escondido. A Bíblia diz que eles enganariam, se possível, até os próprios escolhidos, que eles fazem sinais, que eles têm carisma. Então eles se transfiguram em anjo de luz. O próprio Satanás enganou a terça parte dos anjos. Então isso é muito sutil. Eu quero dizer que a inteligência humana, a investigação mental, não consegue perceber a diferença entre um falso e um verdadeiro profeta. Não tem como. Somente pelo discernimento dos espíritos, somente se Deus tiver misericórdia de revelar. Aquele que teme o Senhor revela. Porque multidões, irmãos, estão indo para o inferno e estão ouvindo a Bíblia todos os dias. Estão direto nas igrejas, mas eles não conseguem discernir. E o Senhor nos dá pistas aqui para nós discernirmos entre o verdadeiro e o falso profeta, entre a árvore boa e a árvore má. São coisas que estão evidentes ao espiritual, porque o espiritual discerne tudo, mas de ninguém ele é discernido. A pessoa que ela é carnal, ela discerne mal o espiritual, com ruins suspeitas, né? O carnal ele sempre interpreta o espiritual como fanático, como errado, como salgado, como falta de amor. Então o carnal ele persegue o espiritual, mas o espiritual discerne, porque a ele é revelado. Aqui diz Mateus 7,15: acautelai-vos. O que é cautelar? Tome muito cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então eles têm uma linguagem evangélica, um comportamento correto, eles têm um procedimento exemplar. Olha, você veja que Paulo, ele era considerado como exemplar, como fariseu. Ele era irrepreensível segundo as obras. Então aqui fala que a palavra dele e o comportamento dele é maravilhoso, mas o problema está onde nós não podemos ver, lá dentro. Eles por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E alguém que não se importa muito com o seu interior, você vai descobrir que uma pessoa não se importa muito com o seu interior, porque ela não se preocupa com o interior daqueles que ele prega. Veja a mensagem maravilhosa que o pastor Geraldo trouxe aqui. É relevante, tratando a questão interior. Mas você pode notar que o que empolga os falsos profetas não é a questão interior, porque eles também não estão bem interiormente. Olha lá. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. E como é fácil enganar, porque como a entrega enganará o mundo inteiro, porque o mundo quer resultados, mágica, e é tudo que uma entrega terá. Ele vai fazer uma oração, vai cair fogo do céu. Ele vai fazer uma imagem, vai falar com a imagem vai criar vida. Quer dizer, olha, só pode ser de Deus, pastor. Lá está acontecendo milagres, lá tem profecia, lá as pessoas estão prosperando, as pessoas estão sendo curadas, só pode ser de Deus. Então se avalia pelos sinais, pelo poder e pelos resultados. Não é esta a fonte de avaliação que está aqui. Aqui ele não diz se você avalia um ministério pelos resultados, pelos sinais ou pela sabedoria do pregador, mas pelo fruto. É algo tão tremendo, irmãos, que hoje em dia não se importa o caráter do camarada, contanto que ele tenha talento, pregue bem e as coisas aconteçam na vida das pessoas, é o que basta. Estou indo lá na campanha, minha vida está melhorando, estou prosperando, estou saindo, o que mais que eu quero? É Deus purinho. Mas vamos ver aqui. Olha, pelos frutos conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Aí alguns vão dizer: pastor, mas toda igreja tem joio e tem trigo. Como é que você vai avaliar a pregação pelas pessoas que estão ouvindo? Se sempre haverá joio e trigo, não dá para fazer uma análise, porque às vezes a culpa nem é do pregador. Olha só como Judas tinha um ótimo mestre e mesmo assim ele pecou. Mas nós temos que entender que não é a resposta do povo que você vai descobrir se é verdadeiro profeta ou não, mas o direcionamento do profeta. Ou seja, o evangelho ele é pregado para testemunho, não para salvação. Então você precisa observar a proposta do púlpito, não a resposta do povo. Porque se o povo não estiver respondendo, a culpa não é do púlpito, mas você tem que observar o aspecto, é o direcionamento profético. Se esse pregador está procurando gerar frutos bons, ele é verdadeiro profeta. Mas se ele não está procurando gerar frutos bons, ele é falso profeta. Vamos ver ali? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele, olha o tipo de pessoa que é, irmãos. São pessoas que chamam Jesus de Senhor, são pessoas que fazem milagres, e são pessoas que estão constantemente profetizando no nome do Senhor Jesus. É esse tipo de gentalha que é falso profeta. Você está vendo ali as características estão aí, vamos ver? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus. Então eles chamam Jesus de Senhor, mas nem eles procuram fazer a vontade de Deus, e nem incentivam o povo a fazer a vontade de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer, olha no que eles vão tentar se safar no último dia, quando estiver no dia do julgamento. Olha o que eles vão dizer para Deus, os falsos profetas. É aqui que pega, meus irmãos, olha lá. Aí as igrejas tradicionais dizem assim, tá vendo como o problema dos falsos profetas está no meio pentecostal? Aqui está falando de pessoas que profetizam, oram por enfermos. Aqui está falando de pessoas que oram em línguas, está vendo? O problema está no meio pentecostal. Agora Jesus mandou orar em línguas, curar enfermos, chamou de incrédulo e perverso aquele que não expulsa demônio e cura enfermos. Rosana, se esses que estavam fazendo isso já foram desqualificados, quanto mais os que não estão fazendo nem isto, está abaixo da qualificação. Nem tem nem o ISO 2000, se era para ter o ISO 9000. Se esses que estão fazendo isso já foram desclassificados, né? Olha o que diz ali: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Você que está numa igreja evangélica que há profecia, não pense que isso é tudo. Ah, pastor, eu chego lá, profetizo o meu RG, profetizo o meu futuro, meu casamento, tudo que fala acontece, a pessoa tem sabedoria, tudo que ela fala é... Não coloca o teu termômetro. Se houver profecias, muitas profecias, e mesmo se aconteça, aqui está dizendo, não é o suficiente profecia, não é tudo. Vamos lá? Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelido demônios? Jesus disse, não, vocês não profetizaram correto. Ele não disse isso. Ele não falou que as profecias eram falsas. Ele não falou que essas pessoas não expulsavam demônios. Eles expulsavam demônios. E essas profecias eram um dom mesmo de Deus. Jesus não está falando que essas obras eram más. Está falando que independente disto, não eram salvos. Eles profetizavam, expulsavam demônios, mas não eram salvos. E eram lobos. E eram falsos. E era uma árvore maligna. E quantas pessoas que estão na atmosfera, irmãos, de sinais, de milagres, de profecia, de avivamento, de cura, e diz, só pode ser Deus. Não é o que diz aqui. Aqui diz que isto ainda não é comprovação. Olha lá, não temos nós profetizar em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, profecia, revelação, demônios sendo expulsos e milagres acontecendo, e é árvore má.
e é lobo, e é espírito do erro. Para muitas pessoas isso aqui, irmão, já seria um avivamento extraordinário. Você entra numa igreja, tem milagre, tem profecia, tem cura, tem demônio sendo expulso, as coisas estão acontecendo, meu Deus, o que mais? O que mais? Isso aqui já seria uma igreja dos sonhos para muitos. Então lhes direi explicitamente, veja a palavra explicitamente, de forma clara, nítida, realmente sem rodeio: nunca vos conheci. Pode pessoas que profetizam o nome do Senhor, o Senhor não o conhecer. Pessoas que fazem milagres, o Senhor não o conhece. Pessoas que oram em línguas e mistérios e revelações, o Senhor não os conhece. A coisa é finíssima, irmão. A coisa é finíssima. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No meio de tudo isso tinha um pequeno detalhe: não se combatia o pecado, não se importava com a santificação. Uma igreja que prega poder e que acontece milagres, mas não prega santificação, é falso profeta. Evangelho sem cruz, sem renúncia, sem santificação. O evangelho misturado com mundanismo, carnalidade, vaidade e pecado escondido. O que é iniquidade? Essa palavra na Bíblia em inglês diz lawless, que quer dizer sem lei. Não há proibição de nada, pastor Geraldo. Você pode ser curado, você pode prosperar, você pode, mas não vamos tratar a questão do pecado. Esse é um detalhe tão pequenininho, irmãos. A pessoa foi curada, fui para a igreja, pastor, olha, fui curado, prosperei, tudo que eu pedi, eu tenho revelação, não é uma benção, pastor. Está tratando o pecado? Está batendo contra o pecado? Está atacando tua carne? Não. Falso profeta. Aqui está o ponto principal. Não importa quantos benefícios o púlpito traga para você, se ele não está te levando da carne para o espírito, dos ídolos para a santificação, não está te ensinando a renúncia, a cruz, o temor, é falso profeta. E agora, para quem colocar mais esse ingrediente? Já tem profecia, já tem revelação, já tem milagre, já tem cura, já tem um mover de dons. Para que pregar contra o pecado? E aí ele diz: pelo fruto conhecereis. Vamos ver quais são os frutos maus e os bons? Gálatas 5:16. Aqui ele fala dos frutos que você vai ver se está sendo incentivado e combatido. Se não está sendo incentivado os bons frutos e não está combatendo os maus frutos, é falso profeta. Pastor, mas ele fala em línguas, falso profeta. Pastor, mas ele levanta a mão e flutua no púlpito, falso profeta. Pastor, mas ele revela o RG, falso profeta. Pastor, mas ele ora pelas pessoas, elas são curadas, falso profeta. Pastor, mas ele ora pelas pessoas, elas são abençoadas, falso profeta. Pastor, mas ele fala bonito, falso profeta. Não podemos avaliar senão pelo fruto. É aqui que chispa o bode, o cabrito, e fica a ovelha. É na hora do fruto, meu irmão. Enquanto Jesus pregava cura, milagres, o povo, vamos seguir ele. Uma hora que ele falou: como da minha carne, bebo do meu sangue, fique parecido comigo, o povo saiu tudo correndo. Vamos ver aqui, Gálatas 5:16. Digo, porém, andar no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. As obras da carne são conhecidas. Então, qual é o fruto mau que o verdadeiro profeta vai estar combatendo? O que um bom fazendeiro está fazendo? Além de semear, regar e cuidar, retirando os espinhos e ervas daninhas. Não se pode ter colheita sem retirar espinhos e ervas daninhas. Não basta regar e plantar boas sementes. Faz parte do evangelho pregar o que não é evangelho. Muitos irmãos falam assim: prega o evangelho, não fica condenando, acusando outros. Paulo escrevia Colossenses combatendo os erros doutrinários, escrevia Filipenses combatendo os erros doutrinários, escrevia Efésios combatendo os erros. Faz parte da pregação do evangelho dizer o que é falso profeta, e declarar as obras do diabo, e pregar contra o pecado.
Isso faz parte do evangelho. Agora esse evangelho que não ataca ninguém, irmão. Pregue o amor de Deus, ganhe almas. Ganhe almas como? Se você não tira elas do pecado, do mundanismo e da carnalidade. Aqui diz que o verdadeiro profeta estará lutando contra essas coisas e falando para os seus membros: arrependam-se, convertam-se para não irem para o inferno. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disputas, dissensões, facções, invejas, bebedice e glutonarias. Se o teu pastor prega bonito, se o teu pastor faz milagres, se as coisas estão acontecendo na sua igreja, mas ele não prega contra isso, pelo fruto você vai conhecer. Ele é Satanás transfigurado em Jesus. Se ele não combate isso, ele não é de Deus, porque para isso se manifestou o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E se ele não incentiva, você só joga o envelope, não precisa mudar. Se ele não incentiva isso aqui, vamos ver o fruto que deve ser incentivado: pelo fruto conhecereis. 22. E se eles não incentivam você crescer nisso, ter cada vez mais isto, para dar um bom testemunho lá fora, impactar as pessoas com caráter, com mudança de vida, é falso profeta. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio. Então essas são as coisas que um verdadeiro profeta estará incentivando e chamando-nos para crescer dia após dia, culto após culto. Enquanto buscamos o reino de Deus e a justiça, Deus acrescenta as demais coisas. Portanto, tome muito cuidado com o teor de uma mensagem. Ela pode ser maravilhosa à carne, ela pode ser vantajosa, lucrativa, miraculosa, mas se ela não tem um aspecto expurgatório. Expurgar significa retirar infecção, retirar o pecado, combater o pecado. Assim como a mensagem ela deve ser nutritiva, ela deve ser expurgatória. Nutritiva no sentido de que a graça produzirá em nós cada vez mais fruto no Espírito. E expurgatória porque ela vai combater e retirar o pecado, o mundanismo, a carnalidade, a idolatria nos membros. Se um pregador está fazendo isso no Espírito, com sinceridade, ele é raríssimo nessa terra. Porque nos últimos dias, 99,9% é tudo falso profeta. Portanto, cuidado para não comprar gato por lebre. Porque muitos se dizem Senhor, Senhor, e fazem profecias e enganam a muitos. Mas a você ele não engana, porque você conhece a voz do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Vamos se colocar em pé e vamos fazer uma oração para que Deus nos dê discernimento apurado, para que não venhamos a ser enganados, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6.